Então já vimos a teoria de como criar as funções e de compor o problema e assim. Vamos agora ver este exemplo do cálculo do pH, na prática, como é que nós fazemos isso, e depois vamos ver alguns aspectos que também são importantes da programação e do ciclo de vida de um programa, que são os testes que nós fazemos, a automatização dos testes para quando fazemos alterações e o tipo de erros que podem acontecer quando nós estamos a programar. Então nós queremos calcular o pH de uma solução de ácido benzoico, mas queremos pensar neste problema de uma forma um pouco mais generalizada. Primeiro, para decompor em elementos mais simples e pensando também que esses elementos podem ser úteis para reaproveitar noutro contexto. Nós podemos querer calcular o pH de outra solução qualquer, com outras constantes, etc. E podemos ter, se usarmos as funções, podemos ter aquelas peças que podemos voltar a usar mais tarde. Então, o nosso plano aqui era primeiro generalizar esta parte da raiz positiva. Portanto, em vez de ser só calcular o x para o cálculo do pH, vamos generalizar este problema como resolvendo a equação quadrática, assumindo que há soluções, e dar só a solução positiva. E vamos criar um ficheiro, pode ser este, phcalc.py. Notem que isto é um módulo, agora já sabemos que é um módulo. Estes ficheiros .py são módulos de Python. E vamos começar por pensar no esqueleto do programa. O que vamos fazer aqui é, podemos escrever aqui documentação sobre o módulo em si, o que é que ele faz, calcula o pH de uma solução ácida a partir da concentração, e depois escrevemos o cabeçalho, a assinatura da função, de cada uma das funções que nós temos. Podemos fazer ali a parte da definição do objeto, do nome e dos parâmetros, e depois podemos pôr uma string, que pode ser uma string só com uma linha, estão a ver ali as aspas, ou então pode ter várias linhas, pode ser um texto mais comprido, que será a documentação da função. Nós já vamos ver para que é que serve a documentação da função, mas a ideia deste primeiro passo é nós pensarmos como é que vamos decompor o problema em subpartes e ver se elas encaixam bem umas com as outras. Porque essa parte também é importante. Nós queremos depois, quando quisermos resolver o problema todo, encaixar estas peças e elas têm de bater certo umas com as outras. Aqui é um problema trivial, só tem duas funções, estamos a começar, mas conforme forem fazendo coisas mais complexas, torna-se mais importante esta parte de conceptualmente perceberem como é que vão dividir o programa e como é que as coisas depois encaixam. Eventualmente, se vocês começarem a ganhar prática, podem omitir este passo porque já percebem logo à partida como é que vão resolver o problema e começam a programar. Mas no início eu aconselhava fortemente a começarem por aqui, que é para vos obrigar a pensar o que é que cada função vai fazer, como é que ela encaixa nas outras, para depois, quando vocês vão implementar cada função, não têm de se preocupar com o resto do problema e podem concentrar-se só naquele pedacinho do problema, um de cada vez. E simplifica bastante a tarefa depois de programar. Vamos ver agora o que é que acontece com aquelas strings que nós estamos a pôr ali. Já agora, se vocês criarem uma função def qualquer coisa, 2 pontos, e não deixarem nada aqui, o interpretador vai dar um erro, porque quando há estes 2 pontos, é suposto haver um bloco indentado a seguir, nem que seja só a string com a documentação. Se alguma vez vocês precisarem de pôr lá só um marcador, uma coisa qualquer para cumprir esse requisito sintático, há uma instrução no Python que é o pass, P-A-S-S, que é não fazer nada, e que serve precisamente para isso. Vocês têm um bloco e ainda não sabem o que é que vão pôr lá, e querem deixar aquilo para mais tarde, podem pôr lá um passo e não está a fazer nada. Depois, eventualmente, vão lá implementar. Mas também, no caso das funções, é útil deixar a documentação, porque a documentação é aquilo que vos é dado quando vocês fazem help. Então, estas strings que nós pomos logo a seguir à primeira linha da função, portanto, logo a seguir à assinatura, a documentação que pomos, é aquilo que a função help vos vai dar. Por exemplo, esta positive root, ABC, devolve a raiz positiva da equação quadrática. Se nós fizermos help do positive root, que é o nome da função, o que vem aqui escrito será a documentação que pusemos lá. O help vai-nos dar a assinatura da função, vai dizer como é que ela se chama e quais são os parâmetros, para nós sabermos o que é que devemos dar à função, mas vai pôr a seguir a documentação que nós incluímos na função.
Portanto, isto é útil não só para vocês depois mais tarde se lembrarem como é que é de usar a função, porque se vocês fizerem isto com estas strings de 3 delimitadores, podem pôr um texto mais comprido a dar exemplos, como se usa a função, que tipo de valores é que devolve, coisas assim, e pode ajudar outras pessoas a usarem as vossas funções, porque basta fazer help, não é preciso ir olhar para o código e sabem como é que ajuda. É por isso também que vocês têm este help nas outras funções que já existem. Portanto, a maior parte das bibliotecas e assim que têm funções, se vocês tiverem dúvidas, podem usar o help com o nome da função e vem a documentação da função. Se vocês fizerem aqui a mesma coisa para o módulo, se puserem umas strings aqui no início do módulo, vocês têm também a documentação do módulo em si. Portanto, se vocês têm um ficheiro que tem várias funções que fazem coisas diferentes, podem pôr lá vários exemplos e assim na documentação do módulo. Como é que vocês podem fazer isto? Se tiverem este ficheiro e fizerem F5, isto é executado e vocês conseguem ver o que é que está no ficheiro. Mas se o ficheiro estiver gravado e vocês fizerem import, se estiver na mesma pasta onde vocês estão, e é por isso que é útil vocês fazerem pelo menos uma vez F5, que é para avisar o interpretador da pasta onde estão, senão estas coisas depois podem não funcionar. Mas se vocês fizerem import e puserem o nome do vosso módulo, neste caso nós gravámos isto com este ficheiro phcalc.py, portanto o nosso módulo chama-se phcalc. E se vocês estão na mesma pasta onde ele está, se fizerem aqui import phcalc na consola, vocês vão importar aquele nome phcalc como sendo um objeto que refere o módulo. E então podem fazer também help do phcalc e ver o que é que o módulo tem. Vai-vos dizer quais são as funções que tem lá, mas vai-vos dar também a documentação que vocês puseram ali. Por exemplo, este compute ph, etc. Aparece-vos aqui a documentação. Portanto, estas strings que aparecem no início dos módulos e no início das funções são úteis para quando alguém quer saber como é que há de usar aquele código, basta usar a função help e tem acesso à documentação, escusa de andar lá a escavar no código-fonte. Então, depois de fazermos isto e termos uma ideia de que com o programa assim isto já funciona, porque esta função que calculou pH vai receber o KA e a concentração inicial, com isto vai calcular aquele A, o B e o C da equação quadrática e vai resolver a equação quadrática chamando aquela e depois devolve o valor do pH. Portanto, tendo isto, nós já conseguimos ver não só como é que são os pedaços do nosso programa, mas como é que eles vão encaixar no fim. Depois de garantirmos que isto deve funcionar se estiver implementado, então agora vamos implementar uma função de cada vez, sem nos preocuparmos com o resto. Portanto, vamos começar aqui por esta, positive root, vai receber o A, o B e o C, temos ali a documentação, e então vamos pôr a resolução disto. Será menos B, mais B quadrado menos 4AC, raiz quadrada disso, sobre 2A. E esta é a fórmula resolvente, com a única alteração em que não temos ali o mais e o menos, porque só queremos a raiz maior. Portanto, esta será, em geral, a raiz positiva, assumindo que há raízes. Se não houver, isto depois não vai dar certo, mas para a nossa aplicação, nós assumimos que há raízes. E agora, é importante que antes de continuarmos a implementar o nosso programa, como a outra função a seguir vai depender desta, convém garantirmos que esta está a funcionar bem. Porque se esta não estiver a funcionar bem, quando implementarmos a outra e formos correr o programa, vai haver algum erro e não sabemos onde, porque já está tudo encadeado. Então vamos testar esta função. Por exemplo, se for 1, 0, menos 1, ou seja, isto é x quadrado mais 0x menos 1, não é? Porque este é o A, o B e o C da equação quadrática, nós temos esta raiz 1 e agora podemos experimentar. Se isto fosse 1, ficava 1, mais 0 menos 1 dá 0. Portanto, este resultado está certo. Podemos experimentar com outro, por exemplo, x quadrado menos 2x mais 0, e a raiz positiva é 2. Fazemos alguns testes de maneira a garantir não só que a nossa função corre, não nos dá algum erro, mas principalmente que dá o resultado certo. E essa parte é importante porque imaginem que vocês fazem 10 ou 20 funções, aquilo está tudo encadeado, corre o vosso programa, dá o resultado errado, e agora é uma grande chatice ir à procura de onde é que o erro ocorreu. Se vocês fizerem isto com cada uma das funções, dá muito menos trabalho, porque cada uma delas, uma vez que está a funcionar, já estão descansados e passam à seguinte. Okay? Portanto, é importante fazer estes testes unitários, cada pecinha do vosso programa estar devidamente testada, antes de continuarem a programar. Então agora vamos
fazer a outra, o cálculo do pH, mas como o cálculo do pH precisa do logaritmo, nós vamos buscar o tal logaritmo de base 10 ao outro módulo, ao NumPy. Em rigor, nós só precisamos de fazer este import, este from NumPy import log10, antes de usar o log10. Até podíamos fazê-lo dentro da função, ou antes da função, ou assim. Porque basta que quando o interpretador chegar lá ao log10, saiba que aquela função refere a função log10 do NumPy. Mas é mais claro para nós, e mais útil quando vocês olham para o código, que os importes estejam todos no fim, porque isso dá-vos logo no início, desculpem, porque isso dá-vos logo uma ideia de quais são os outros módulos dos quais o vosso depende e quais são os nomes que já estão reservados porque vão ser importados de outro módulo. Este é um problema aqui que nós temos de gerir, o import permite fazer isso, que é, em módulos diferentes, os nomes são independentes. Portanto, pode haver coisas aqui dentro do NumPy, por exemplo, o NumPy até pode ter uma função chamada positiveRoot. Não incomoda nada porque está no NumPy e esta está aqui no nosso PHCalc. Portanto, tal como as funções, os módulos também têm os seus espaços de nomes independentes, precisamente para não interferirem. Mas quando nós importamos o nome de um módulo para o outro, esse nome agora já existe no módulo que o recebeu também. E convém pôr isto no início, que é para vocês saberem que aquelas funções vocês já foram buscar do outro lado. Portanto, não vamos agora fazer uma função log10, porque senão esconde a outra que importámos do NumPy. Por isso, por convenção e por boa prática, vamos pôr os importes todos aqui no início e, neste caso, estamos a dizer ao interpretador vamos usar a função log10 do NumPy. A partir dali, podemos usar o log10 à vontade, como se fizesse parte do nosso módulo. Então, vamos fazer isso nesta função para calcular o pH. Recebemos o Ka e a concentração inicial. Vamos calcular a raiz positiva. Notem que, se formos aqui à nossa equação, o A é o coeficiente do x², que é 1. O B será o Ka e o C é menos o Ci vezes o Ka. Portanto, quando nós formos usar a nossa equação que resolve a raiz quadrática, vamos pôr 1 no primeiro argumento, que é aquele que vai ali para o A, estão a ver? No B é o que vem em segundo lugar, é o Ka, e o C, que é o que vem em terceiro lugar, será menos Ka vezes Ci, que é para termos os coeficientes corretos para a equação. E isto vai nos dar a concentração de H+ em solução e o resultado que nós queremos devolver será menos o logaritmo base 10 dessa concentração. Portanto, podemos pôr logo ali return e pomos aqui a expressão menos o logaritmo base 10 do H. Em alternativa, vocês também poderiam ter criado aqui uma linha extra, que era pH igual a menos logaritmo base 10 de H e depois return pH. Se acharem que fica mais claro o código, podem fazer assim. E agora testamos, vamos buscar uns valores que já conhecemos, que sabemos o que é que deve dar e testamos a nossa função outra vez. E com isto temos este programa completado. Foi um exemplo muito simples, mas nós dividimos em duas partes. Uma delas é bastante genérica, é só raiz positiva de uma equação quadrática. A outra é para calcular o pH, portanto não é inteiramente genérica, mas notem que já não é só para o ácido benzoico, porque nós damos o Ka que quisermos, e já não é só para aquela concentração inicial, porque damos a concentração também. Agora, esta parte dos testes é sempre preciso irem fazendo, conforme vocês vão implementando as funções, porque se vocês forem testando as vossas funções cada vez que vão implementando uma, e antes de encaixar no resto, quando descobrirem um erro, de certeza que está na última função que vocês fizeram. E então é fácil de ir ver porque é que está lá o erro. Se vocês encadearem muitas funções e descobrirem um erro, agora é uma chatice saber onde é que ele está, porque aí qualquer uma delas pode ter sido a fonte do erro. Okay? E como é preciso testar sempre que implementamos, mas também sempre que alteramos ou que mudamos alguma coisa, convém criar uma bateria de testes que nós possamos correr facilmente. Se vocês fizerem isto, por exemplo aqui, desta maneira, os testes, sempre que fazem alguma alteração no programa vão ter de ir à mão testar as várias coisas. Mas se vocês tiverem um conjunto de testes já preparados, por exemplo, criar esta função testes no mesmo módulo. E esta função vai chamar as outras com vários valores. Estão a ver os 3 testes que nós fizemos. Foi aqui estes 2 para a positiveRoot e este para o cálculo do pH. Então, uma maneira de fazer isto, de automatizar isto,
é, no final do nosso módulo, vamos acrescentar uma função chamada testes. E vamos lá acrescentando todos os testes que precisarmos para as outras funções. Uma maneira de implementar seria dizer qual é o teste que nós estamos a fazer, qual é que devia ser o resultado e depois chamar a função. Por exemplo, aparece-nos isto, positive root devia dar 1 e deu 1. Positive root devia dar 2, deu 2. O pH devia dar 3.11, deu isto. E aí nós conseguimos logo ver se as coisas estão a correr bem ou se alguma está a dar resultados errados. Sempre que alteramos as funções ou implementamos outras coisas ou assim, é só correr a função testes, basta fazer isto, teste, abrir e fechar parênteses. Notem que esta função nem sequer recebe nada, nem sequer devolve nada, só faz os prints, mas é mesmo só para fazer os testes. Mas precisam de pôr ali os parênteses para dizer que é para executar. Os parênteses fazem parte da sintaxe do interpretador e fazem parte do comando que é executar aquela função. Portanto, escrevendo ali testes, abrir e fechar parênteses, temos o resultado dos testes todos. Esta seria uma forma prática de vocês irem automatizando os testes. Em vez de escreverem os testes na consola e fazer cada um deles à mão, vão pondo naquela função e assim podem correr todos as vezes que quiserem. Até porque na prática, vocês têm a função, correm, dá-vos um erro, vocês fazem a alteração, têm de testar outra vez. E têm de ir testando até estar tudo a funcionar. Portanto, é muito provável que vocês tenham de repetir os testes várias vezes até a coisa estar toda a dar certo. Por isso, é bastante prático se repetir os testes for simplesmente dar um comando e ele fazer os testes todos. Portanto, esta será uma opção. Fazem no próprio módulo uma função de testes que vocês usam sempre que precisarem para fazer os testes às funções. Outra opção é criarem um módulo que é só para fazer os testes ao primeiro. Portanto, é só uma bateria de testes que quando vocês correm, testa as vossas funções. Como é que podem fazer isso? O outro módulo que nós criámos, este aqui atrás, nós demos-lhe este nome, gravámos como phcalc.py. Portanto, é um ficheiro phcalc.py que está lá na pasta. Na mesma pasta, podemos criar um outro ficheiro, basta ir lá ao new file, ou assim, no Spider, e gravar como phtestes.py. Este será só para testes, nós não o vamos usar normalmente, é só usado quando se está a desenvolver alguma coisa e queremos testar. Então, o que este pode fazer é, primeiro, importar o que precisa. Por exemplo, vamos testar a função positiveRoot e a computePH. Então, from phcalc, que é o nome do outro módulo, vamos importar estas duas. E depois, simplesmente, temos aqui corrido a bateria de testes que queremos fazer. O que é prático nisto é que, no nosso ficheiro mesmo de código, não temos lá os testes, temos só as funções que precisamos. Neste, só serve para testes. Portanto, quando queremos testar, fazemos F5, ele importa o que precisa do outro, corre os testes e faz-nos os prints todos na consola. Portanto, aí é prático vocês terem este ficheiro e fazer F5 e testar. Durante os exercícios, não agora no início, que são muito triviais, mas daqui a umas semanas, além dos exercícios, eu vou-vos dar também alguns destes scripts de teste para vocês se irem habituando e então vocês têm de fazer resolver o exercício com as funções com os nomes certos e o script diz-vos quais são as funções que estão a funcionar bem, quais é que têm erros e assim. Porque no primeiro trabalho, no exercício de programação, vocês vão ter de implementar certas funções pré-definidas por nós dizemos o que é que elas têm de fazer, como é que se chamam e assim, e vão ter uma bateria de testes que vocês podem usar antes de enviar o trabalho, só para ver se as coisas estão a funcionar bem. Depois, como parte da avaliação, nós vamos também correr alguns testes no vosso programa e que serão diferentes dos que vos damos. Portanto, convém que vocês também pensem nos vossos testes. Mas vão-se habituando a este tipo de ferramenta, no fundo, que é terem um script que faz os testes das funções, que vocês fazem F5, correm e veem logo o que é que está a correr bem no vosso programa e o que é que está a dar erro. Okay? Então, isto será duas maneiras que vocês podem usar para ser prático fazerem testes, para durante o desenvolvimento irem alterando as coisas até estar tudo a funcionar com menos trabalho. Lembrem-se já agora que a programação é mesmo uma coisa inventada por preguiçosos para preguiçosos, porque a ideia é nós termos o mínimo de trabalho e o ser o computador a fazer o mais possível. Portanto, se vocês veem que estão a escrever o mesmo comando várias vezes, então se calhar criem uma função auxiliar para fazer aquilo e depois é só carregar num botão e pronto, o mínimo possível. O mínimo que arranjamos é carregar num botão, se conseguirem fazer menos que isso, piscar um olho ou uma coisa assim, seria ainda melhor. Portanto, a ideia é mesmo delegar o máximo possível do trabalho para o computador e vocês poderem, todas estas coisas repetitivas, não vos chatear com isto, porque está tudo automatizado. Okay? Convém, sempre que alterarem alguma coisa no vosso programa, vocês correrem o vosso programa, mas correrem os testes, mas notem aqui um pequeno detalhe. Se vocês
correram, por exemplo aqui, correram o vosso programa todo e depois fizeram este teste na consola, esta função compute.ph está em memória, exatamente como escrita aqui, e então quando vocês a executam, é executada essa função. Se vocês alterarem uma coisa aqui e depois chamarem a função, ainda estão a chamar a antiga, porque o interpretador ainda não foi ler o que vocês alteraram. Vocês têm de executar o vosso código todo, por exemplo, carregar F5, para ele criar novamente a função em memória com a nova versão e agora sim fazer os testes. Por isso é que esta solução, com um módulo para testes, é prática com o Spyder, porque se vocês fizerem alterações no vosso módulo das funções, no PHCalc, e depois forem correr este, o Spyder automaticamente grava tudo e recarrega o outro módulo. Portanto, não têm de se preocupar com esse detalhe de estarem a fazer o refresh das funções em memória. Mas se não fizerem isso, se vocês estiverem a ver na consola, lembrem-se que a função, como está em memória, pode não corresponder ao que já está no vosso ficheiro. Portanto, não se esqueçam de gravar o ficheiro e executar novamente a função para ficar tudo em memória, se houver assim alguma coisa estranha que está a acontecer. Portanto, para fazer isso, fazer o refresh tudo em memória, vocês podem fazer o F5, grava e corre o ficheiro, e se estiverem a usar outros módulos, o Spyder automaticamente recarrega esses outros módulos. Notem também que as funções são executadas só quando tem lá os parênteses, portanto, quando acontece isto, por exemplo, o interpretador encontra esta função test e vai percorrer isto tudo, isto é só a definição da função. Se vocês incluírem esta chamada à função, test com os parênteses, então quando fazem F5 e correm este módulo, vai correr os testes, porque quando chegar aqui vai chamar a função. Mas se não tiver isto, a única coisa que vai acontecer é que ele vai criar em memória o objeto da função. Não vai executá-la, a não ser que vocês invoquem a função, chamando o nome da função, seguido de parênteses, e eventualmente os argumentos que precisarem. Notem também que as funções só devolvem algum valor se vocês tiverem o return seguido de alguma coisa. Se não tiverem o return, ou se tiverem o return sem nada a seguir, a função só devolve o none, que é aquela constante que é nada. Portanto, uma função destas, que tem os prints, apesar de aparecer coisas na consola, por causa dos prints, ela não vos está a dar valor nenhum que vocês possam usar. Uma função, por exemplo, como aquela do add, apesar de não aparecer nada na consola, ela tem lá o return e dá-vos um valor que vocês podem usar. Portanto, lembrem-se, porque isto às vezes vocês confundem, o facto da função com o print fazer qualquer coisa na consola não quer dizer que esteja a devolver o valor. E o facto da função devolver o valor, se vocês guardam em algum sítio e não veem nada na consola, não quer dizer que ela não esteja a funcionar e não esteja a devolver o valor. Portanto, lembrem-se que são duas coisas separadas. Uma é o display na consola, outra é o return da função. Então vamos ver que tipo de erros é que vão ocorrer e que vocês têm de estar atentos e saber como resolver. O melhor de todos é o erro de sintaxe. Este é o melhor porque o interpretador engasga-se ali num sítio qualquer que não consegue perceber e diz-vos logo onde é que está o erro. E normalmente são fáceis de corrigir porque um erro de sintaxe quer dizer que uma coisa foi mal escrita. Por exemplo, eu faço aqui 6 vezes espaço vezes 2 e ele vai dizer que não percebe isto. Porque o 6 elevado a 2, as duas multiplicações têm de estar juntas. Esse operador é os dois asteriscos juntos. E então é fácil de ir lá corrigir. Não é? Ou então aqui, por exemplo, o 5.3.2, ele não consegue interpretar este número porque tem 2 pontos e eu vou lá e corrijo. O único caso que é mais, assim, dos casos comuns em que o erro de sintaxe pode ser um pouco estranho é quando vocês têm parênteses e não fecham o número certo de parênteses. Aí pode acontecer um erro de sintaxe na linha seguinte, quando o interpretador finalmente percebe que há ali qualquer coisa mal, mas o erro na verdade está na linha anterior porque é por causa do número de parênteses que não estão fechados. Por isso, se vocês encontrarem um erro assim estranho e se tiverem parênteses na linha anterior, contem os que abrem e fecham porque pode ser esse o problema. De resto, os erros de sintaxe são os mais fáceis de resolver porque é só corrigir a forma como está escrito. Depois, há um erro um pouquinho mais chato que é o erro de execução. Estes são chamados em Python as exceptions, que é quando o interpretador está a correr o vosso programa, percebe o que é que está lá escrito, mas por alguma razão não consegue fazer o que vocês estão a pedir. Por exemplo, eu digo que o y é o dobro do z, mas não existe um z. E então o interpretador para o programa aqui e dá esta exception porque não sabe o que é aquele nome z.
Estes erros são um bocadinho mais chatos, porque se vocês virem, pode haver ali dois erros. Uma coisa é eu enganei-me ali a escrever o z, e o erro está naquela linha, devia ser outra variável, ou então o erro está antes, porque o z devia ter sido definido antes e não foi, por causa de um erro qualquer. Portanto, estes erros de execução podem só acontecer em alguns casos, se vocês tiverem condições ou assim, dar um erro em algumas situações, como também quando o erro ocorre não é necessariamente no sítio onde o código está errado. E aí vai ser preciso vocês andarem à procura do que é que correu mal. Portanto, estes são um bocadinho mais chatos do que os primeiros. Aqui tem outro exemplo de um erro, que é tentar dividir por zero. Há erros como não encontrar um ficheiro, coisas desse género. E aí, todas estas exceptions, vocês vão ter de ver o que é que aconteceu para tentar perceber o que é que está errado do programa. Um erro ainda pior do que este é quando tudo funciona, mas o resultado não está certo. E aí é uma grande chatice porque o interpretador não nos pode ajudar. Não sabe qual era o resultado que nós queríamos, então o vosso programa corre perfeitamente e no fim, por exemplo, nós calculamos o pH com este KA e esta concentração e deu-nos um pH negativo e nós desconfiamos que aquilo não deve estar bem. Mas agora, porquê é que tem um pH negativo? Qual foi a parte do programa que correu mal? E é aqui que é importante os testes unitários. Se vocês tiverem garantias que todas as funções para trás estão bem e isto era um teste que estávamos a fazer à última, então nós vamos ver na última e vemos que faltava ali o menos antes do logaritmo 10. E é por isso que isto estava a dar o resultado errado. Mas se vocês não fizeram os testes e agora têm de andar à procura do erro em todas as funções, isto pode ser uma grande chatice, porque o interpretador não sabe sequer que aquilo está errado, porque está a fazer o que vocês mandaram. Não sabe o que é que vocês queriam, só sabe o que vocês disseram para fazer. Portanto, estes são os erros em que é muito importante vocês terem os testes e fazerem os testes gradualmente enquanto vão implementando o programa, porque aí torna-se muito mais fácil despistar estes erros. Depois, há um que potencialmente é ainda mais chato, mas que acontece suficientemente poucas vezes para que, em geral, vocês não precisem se incomodar. Em Python, quando vocês usam números inteiros, sabem que internamente está tudo representado com zeros e uns, portanto ele guarda o número inteiro como binário e vai alocando mais bytes em memória se o número for grande. Portanto, se o número for muito grande, põe mais uns bytes, se for ainda maior, põe mais uns bytes e assim, e guarda sempre o número que vocês precisarem, desde que não estoure a memória. Mas se vocês tiverem 16 GB ou uma coisa desse género, é muito difícil. É preciso um número mesmo muito grande para não caber em memória. Mas, quando têm números fracionários, a representação ocupa um número fixo de bits, são estes 64 bits. É um número de dupla precisão. E é usado um bit, lembra-se que os bits são 0 ou 1, portanto um bit é para indicar o sinal do número, se é positivo ou se é negativo. Depois tem aqui uma série de 11 bits para um expoente, portanto isto será uma coisa qualquer, uma fração, vezes 2 elevado a um número que pode ser escrito com 11 bits, por isso isto será até 2000, 2 elevado a 2000. E a seguir tem estes 52 bits para uma fração escrita em binário, que é o que fica antes do 2 elevado a qualquer coisa. Portanto, esta parte controla se o vosso número é muito grande ou muito pequeno, mas esta parte aqui controla os algarismos significativos que vocês têm, porque só tem este espaço em binário para representar o vosso número. 52 algarismos significativos em binário é o equivalente a 17 aproximadamente em decimal, porque em decimal nós temos mais algarismos, não temos só o 0 e 1, não é? Vai até ao 9, portanto é menos do que em binário. Isto quer dizer que quando vocês representam números fracionários, com o ponto, com a casa decimal, têm 17 algarismos significativos para usar. Tudo o que ultrapasse isso vai sofrer um erro de arredondamento. Por exemplo, se vocês fizerem a raiz quadrada de 2 ao quadrado, não vos vai dar 2. Dá-vos 2, 0, 0, 0, 0, 0 e um 4 ali. A razão para isto é que raiz quadrada de 2 é irracional, vocês precisavam de um conjunto infinito de dígitos para representar, mas vocês só têm 52 dígitos binários, ou aproximadamente 17 casas decimais, portanto, a partir daí a raiz quadrada de 2 foi arredondada. E então, quando fazem o quadrado disso, já não vos volta exatamente para o 2. Em geral, isto não vos vai dar chatices, porque para a maior parte das utilizações, aquele nível de precisão é perfeitamente adequado. Mas pode haver situações em que vocês fazem ciclos, fazem multiplicações ou coisas assim, e que pode, por exemplo, ultrapassar o número máximo que vocês conseguem representar. O maior número que vocês conseguem representar com casas decimais é este 1.7 vezes 10 elevado a 308.
O número mais pequeno é o menos 1.7 vezes 10 elevado a 308, nos negativos, e o número mais próximo do zero, que não seja o zero, é este elevado a menos 308. Portanto, números que saiam desta gama, vocês não conseguem representar os números com casas decimais. O que em geral não será um problema, porque é difícil de precisarem de mais do que isso. Há aqui um detalhe, que é o EPS. Portanto, vocês podem ir buscar estes valores ao NumPy e pedirem informação sobre estes números de vírgula flutuante, estes floats. Este EPS é o menor número que vocês podem somar a 1 e dar um número diferente de 1. Por exemplo, se vocês fizerem 1 mais o EPS menos 1, dá-vos o EPS. Mas se fizerem 1 mais metade do EPS menos 1, dá-vos 0. Porque metade do EPS arredondou. Portanto, basicamente, aquele número, se vocês tiverem aqui o 1, esse número já fica no limite dos algarismos significativos. Se vocês usarem um valor inferior a isso, já sai daqui e é como se não estivesse lá, é como se fosse 0. Portanto, esta é uma coisa que podem ter atenção em algumas operações, que os números fracionários não estão guardados com precisão infinita, têm cerca de 17 algarismos significativos. Para a maior parte das coisas dá perfeitamente. Se houver alguma aplicação em que precisam de mais algarismos significativos, então vão ter de usar um truque qualquer, ou, por exemplo, fazer produtos com soma de logaritmos ou coisas desse género, que é para evitar que haja este tipo de problemas. Agora, o vosso código-fonte também há umas considerações que convém ter, porque o código-fonte é basicamente o ficheiro onde vocês guardam o vosso programa. Não é? Escrevem o ficheiro em Python, guardam naquele ficheiro .py, mas depois o interpretador vai ter de interpretar essas instruções e vocês, enquanto estão a testar, a avaliar o código, vão fazer isso várias vezes. Portanto, basicamente essa parte é fácil de perceber, gravam aquilo num ficheiro e executam as vezes que precisarem. Agora, quando vocês criam o vosso programa, não quer dizer que aquilo fique permanentemente igual. E essa é uma das razões pelas quais pode ser útil vocês terem automatizado os testes, que é para sempre que alterarem o programa, conseguirem testar tudo o que têm lá. Por exemplo, vamos supor que nós criamos este nosso programa do cálculo do pH, que tínhamos aqui, mas agora queremos calcular queremos resolver este novo problema. Nós temos 10,01 grama de ácido benzoico em 250 mililitros. E qual é o pH disso? Nós temos uma função aqui que calcula o pH, mas que recebe a concentração. E aquela não tem a concentração, tem a massa e o volume. Uma coisa que nós podemos fazer é alterar agora o nosso programa acrescentando uma nova função. Vamos aproveitar tudo o que está para trás, que já está testado e sabemos que está a funcionar, vamos criar só uma nova função que calcula o pH a partir da concentração. Então o algoritmo será calcular primeiro a concentração e depois chamar a outra. O resto já está tudo resolvido, portanto só precisamos calcular a concentração e chamar a anterior. Neste caso não precisamos de compor mais, é uma modificação trivial, então vamos implementar e vamos testar. Por isso, no fim do nosso módulo, que já está praticamente tudo feito, vamos acrescentar esta nova função, calcular o pH a partir da massa, e agora vamos receber a massa molar, o volume e a constante de dissociação. Com isto, com a massa molar e o volume, calculamos a concentração, vimos isto na primeira aula, e agora, com a concentração, chamamos a outra função e devolvemos simplesmente o valor que a outra nos dá. Portanto, isto ilustra duas coisas. Primeiro, o facto de termos feito várias funções simplifica-nos agora resolver este problema, porque já está quase tudo pronto e nós só precisamos fazer uma alteração trivial. Outra coisa que isto ilustra é que aquele ficheiro de código que nós criámos não estava, apesar de já termos testado tudo, não estava ainda terminado, porque agora vimos que temos outra coisa que vale a pena acrescentar lá e vamos acrescentar no nosso módulo. E então vale a pena agora correr novamente os testes e ver se não estragamos nada entretanto por estar a mexer no código. Portanto, aqui isto será o mais prático, uma forma será simplesmente acrescentar ao módulo, que faz sentido neste caso, porque se este é um módulo para calcular o pH, nós vamos simplesmente aumentar as funcionalidades do módulo. Se fosse uma coisa completamente diferente, que fizesse mais sentido estar no módulo à parte, vocês podiam criar um módulo à parte e usar o import para ir buscar estas soluções. Portanto, essa forma de organizar o código
muitas vezes temos de decidir, às vezes não é muito óbvia, às vezes é mais óbvia, mas basicamente vocês podem pensar se faz sentido, se quando vocês forem à procura de uma função faz sentido estar arrumada naquele módulo ou se faria mais sentido estar no módulo à parte. Depois, podemos acrescentar nos testes. Nós temos testes para as outras duas, podemos acrescentar mais aqui uns testes para esta nova função do cálculo do pH pela massa e agora temos a nossa bateria de testes ou no próprio módulo ou no módulo específico de testes, tanto faz, mas vamos fazer agora os nossos testes automatizados desta maneira. Portanto, isto dá-vos uma ideia que o ciclo de vida do programa não é só vocês implementarem, testarem e acabou, podem ter de voltar ao código para acrescentar funcionalidades, para otimizar alguma coisa, para atualizar algo que já está desatualizado ou algo assim. Portanto, têm de pensar, quando estão a escrever o código, podem ter de voltar lá mais tarde e perceber o que é que aquilo está a fazer. Por isso, é importante terem cuidado com a forma como escrevem o código. O código-fonte não é só para ir parar ao CPU, para o interpretador ler e fazer as instruções. O código-fonte serve também para nós percebermos o que é que se está lá a passar. E essa é que é a ideia principal também de nós estarmos a programar numa linguagem de alto nível em que as instruções são mais próximas da maneira como nós pensamos. E não, por exemplo, em assembly ou assim, em que as instruções estão próximas de como o CPU funciona. Portanto, se vocês criarem código que não é fácil de compreender, não só correm muito mais riscos de se enganarem, porque vocês não é claro o que é que está lá escrito, é muito mais difícil de corrigir erros, porque se vocês não percebem bem o que é que está a acontecer, é difícil ver o que é que está a correr mal. E, além disso, do ponto de vista pragmático, aqui em ICE também é avaliada a qualidade do código. Porque nós vamos ter de olhar para aquilo e se for uma coisa mesmo horrível, não dá vontade nenhuma de dar boa nota, não é? Portanto, é importante que vocês respeitem algumas normas de bom senso quando escrevem o código e podemos ver aqui algumas. Primeiro, os nomes que vocês dão às coisas. Se vocês fizerem o código em que tudo se chama batata, cebola, arroz, não sei o quê, e não tem nada a ver com o que está a fazer, é muito difícil percebermos o que é que se passa. Portanto, se fizerem uma função que soma números, chamem-lhe soma ou somar ou uma coisa assim, não lhe chamem função x, porque depois não se percebe o que é que se chama função x. As variáveis, a mesma coisa. As variáveis convém terem um nome que seja fácil de identificar o que é. Em alguns casos, nos casos em que nós vimos aqui, muitas vezes existem nomes convencionais que são relativamente curtos, mas que para quem está dentro do assunto é óbvio o que é que aquilo é. Por exemplo, Ka. Quando nós estamos a falar do cálculo do pH de um ácido fraco, em princípio a pessoa sabe o que é o Ka e faz sentido chamar Ka àquela variável. Ou então, no caso da resolução da equação quadrática, chamar A, B e C faz sentido porque isso é por convenção os nomes que se dá aos vários coeficientes na equação. Mas em geral, chamar A, B e C noutro contexto poderia ser estranho. Por exemplo, suponham que esta função de calcular o pH pela massa chamavam os parâmetros, seriam A, B, C, D. E depois tínhamos aqui uma expressão com A, B, C, D, era muito difícil perceber se a expressão estava bem escrita e o que é que ela estava a calcular. É muito mais fácil se nós dermos mesmo os nomes sugestivos que me permitem identificar o que é que está lá, para podermos mesmo ver se a fórmula está correta, para podermos perceber o código. Aqui é mais fácil ser o A, B e C, porque quando vocês olham para a fórmula resolvente, vocês têm... Não devia ter posto isto tão para trás. Aqui, vocês têm mesmo o A, B e C. Portanto, se vocês querem transpor esta expressão para o vosso código, o mais natural é chamar mesmo A, B, C, porque aí é mais difícil enganarem. Quando vocês têm coisas com nomes, como o Ka, o CI e assim, então aí é muito mais fácil vocês darem esses nomes e quando é algo que não tem um nome convencional já pré-definido, então vocês podem mesmo escrever o nome. Por exemplo, ali, massa molar, não é? Mol_mass. Essa é uma maneira de compor duas palavras e criar uma variável com esse nome. Há duas convenções para fazer isto. Pessoas que vêm do Java e assim, usam esta convenção, que eu considero especialmente horrível, de alternar maiúsculos e minúsculos. Que tem várias desvantagens. Não só é um bocado feio, como não é assim muito legível, como cria problemas quando, por convenção, há nomes que têm mesmo maiúsculos. Por exemplo, pH. pH é um P pequeno e um H maiúsculo. Mas se usarem esta convenção com o pH, vai fazer confusão porque parece que é uma palavra começada com H. Em Python, é mais comum ver esta convenção que me parece mais razoável, que é
Como não podemos usar espaços, usamos o underscore, porque o underscore é suficientemente parecido com o espaço, e de resto escrevemos em minúsculas as coisas ou com a convenção normal. Por exemplo, o PH tem o H maiúsculo, mas isto ajuda até qualquer pessoa a reconhecer que está lá o PH, porque estamos habituados visualmente a ver o P minúsculo e o H maiúsculo. Portanto, esta será a que eu recomendo, que é mais usada em Python. Quando vocês querem juntar várias palavras num nome de uma variável ou de uma função, separem pelo underscore e escrevam em minúsculas ou de resto, normalmente, como é usado. Nós vamos ver depois algumas convenções quando se escreve tudo com maiúsculas, quando são constantes, ou então quando se começa com maiúsculas quando criamos classes, mas evitem isso porque há convenções no Python para esse tipo de nomes. Portanto, em geral, vamos usar nomes começados com minúsculas ou em minúsculas e as palavras escritas separadas por underscore, excepto quando há mesmo uma convenção em que há ali letras que deviam ser maiúsculas. Por exemplo, o KA, o CI, o PH, etc. Se nós estamos habituados a ver ali maiúsculas, é conveniente que tenham esse nome, porque assim é mais fácil de identificar a palavra. Mas, basicamente, isto é um pouco senso comum, bom senso, é fazer com que o vosso código seja fácil de ler. Qualquer coisa que se desvie disto e torne o código difícil de ler, não só vos dá muito mais trabalho a escrever o código correto, a identificar erros, como depois, quando voltarem a olhar para a função, não percebem nada do que é que ela está a fazer. Portanto, lembrem-se que o código é também para ser lido por pessoas. Convém também vocês pensarem nisso quando estão a escrever. Por exemplo, esta função para calcular o pH pela massa podia ter aqui toda a expressão que calcula a concentração. Porque o Python, antes de enviar este valor para a outra função, vai avaliar a expressão. Então a massa a dividir pela massa molar a dividir pelo volume é a concentração e manda isso para a outra. Só que esta variante é menos legível, não é tão claro o que é que se está a passar ali. É mais legível de compormos isto em dois passos, dizemos que esta é a concentração inicial, aqui calculada, e depois mandamos a concentração inicial para a outra. Portanto, este tipo de truques vocês podem usar para tornar o vosso código mais legível, normalmente não tem impacto depois na execução. A documentação e os comentários também pode ser importante. Há uma diferença entre os dois. A documentação é aquilo que aparece no help e é uma string que vocês têm logo no início da vossa função. Comentários são tipicamente para vocês ou para alguém que vá fazer alterações ao código, que vá mexer mesmo no código. Os comentários vocês podem pôr com o sinal cardinal e tudo o que escrevem a seguir na mesma linha o interpretador ignora. Por exemplo, aqui na raiz positiva nós estamos a assumir que há uma raiz real, porque se não tiver soluções isto não vai funcionar. E então podemos pôr aqui este aviso, estamos a assumir que aquele valor que está ali na raiz quadrada é maior do que zero, porque senão isto não vai dar certo. Se vocês quiserem mais informação sobre o estilo de programação em Python, podem ir ali a este guia de estilo, mas em geral será isto que nós exigimos. Documentem as funções, escolham bem os nomes e tornem o código minimamente legível. Resumindo, vimos esta parte das funções. Isto vai ser muito importante. Tentem perceber bem o que é que são funções e como é que as usamos. Este ciclo de fazer os testes cada vez que alteramos, de preferência automatizar os testes para podermos repetir os testes as vezes que quisermos, e a parte do estilo de código também é importante para ser legível. Recomendo que, além do capítulo 4 dos apontamentos, deem uma olhada também no capítulo 3 que fala sobre funções. Há lá partes que já adiantam um pouco a matéria, mas se vocês derem assim uma vista de olhos, pode ajudar.